Ok, ok, bom dia. Eu aqui, Caboclo Falador, aqui do norte do Brasil, no estado do Pará, na capital, com a cabeça inchada, cheia de problemas, certo? Problemas afetivos, problemas aí para serem resolvidos, problemas econômicos. E Mas assim, e ocupado com problemas econômicos de outros devido à minha profissão de advogado, tá certo? Devendo ter que olhar a processos e pesquisar, devo ter mais de 50 processos aí em atividades aqui nos fóruns do Tribunal de Justiça do Pará, certo? Alguns em Belém, inclusive no próprio tribunal ali, sabe, em sede de julgamento de instância superior, de segunda instância, tá certo? E essas coisas assim, sabe, chamam né, a atenção, afligem, certo? Trazem dor, como dizem os filósofos aí, tá certo? E é foda, entendeu? Mas assim, tá certo? Vamos lá então. E para hoje eu tenho que falar, bicho, eu tenho que falar essas coisas aí, tá certo? Até por uma questão de sanidade mental. Hoje a gente vai ter aqui no Brasil, lá em Brasília, o julgamento ali na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu falo essas coisas porque eu sou da área, bicho, eu manjo essas coisas aí, caralho, porra. Tá certo? Então, sabe, vai ter lá no Supremo Tribunal Federal um julgamento na primeira turma, são duas turmas que tem no Supremo, são 11 ministros, certo? Um preside e 10 se divide em duas turmas. E a primeira turma está julgando o caso criminal da sublevação aí de brasileiros fudidos aí, sabe? De apropriadores dos excedentes da produção e do trabalho, que querem ficar ricos o tempo todo, rapaz. Vou falar logo mais aí, sabe, do descobrimento do Brasil, tá certo? Descobrimento não, porra, da invasão, sabe, da invasão, da chegada dos portugueses aqui para colonizar o Brasil num empreendimento econômico-financeiro, mas eu falo disso depois. E tem ali na Rússia, sabe, a presença do Lenin e do Trotsky, certo? Mencheviques e bolcheviques, num porradão aí, tá certo? Mencheviques. Mas deixa eu falando assim, falando em menchevique, outro dia Eguma, bom dia, tudo bem? Como é que tu estás aí? Eu não assim, tu sabe, é só tua imagem mesmo, tá certo? Tu não estás mais encarnada, tá certo? E a mesma coisa se fala do macacão. Tu exististe concretamente, certo? Mas esse macacão que eu estou vendo aqui, tá certo? Esse primata aí não existiu. Mas de qualquer maneira é um interlocutor que eu tenho, me identifico com esse sujeito aí, tá certo? Que marca aí, sabe, a presença da evolução, tá certo? E nesse momento eu me queixo, sabe, do Francisco que ficou perdido no meio das ilusões, no meio das ilusões bíblicas, no meio da fantasia, do imaginário religioso, da religiosidade, tá certo? E cria essa coisa escrota que é o mundo civilizado hoje, sabe? O cara se apresenta como humanista, tá certo? Foi saudado por todo mundo, mas ele se perdeu fora do mundo evolucionista, tá certo? E prefere trazer para nós o mundo da Bíblia, o mundo do Velho Testamento, sabe? O mundo ali, sabe? Ali das escrituras judaicas, tá certo? Que conta a história daquele povo de lá, rapaz, ali da Palestina, tá certo? Ali do Entre Rios, ali na Mesopotâmia, tá certo? Mas que não pode aí, sabe, vale num período aí para explicar as questões, para criar uma visão de mundo, como dizem os alemães, um Weltanschauung, tá certo? Mas que não é bastante, sabe, para explicar essa agonia que a gente vive hoje, rapaz. Mas eu vou falar disso com mais detalhes aí, detalhando, tá certo? Mas o fato é que eu vou me prender logo mais aí, eu acho, por uma questão de dever, ao que vai acontecer hoje em Brasília, a partir das 9h30, ali na sede do Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou avançar. Bom dia, Guma. Vou ali adiante. Macacão, bom dia. Vou adiante também, tá certo? Vou ali. Eu quero. Ontem, rapaz, ontem eu. Foi ontem eu não fiz vídeo, tá certo? Mas assim, escutem um negócio aqui, ó. Escutem aí. Ébloui par la nuit. 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 Ébloui par la nuit.
Deslumbrado pela noite. Eu não sabia a Zaz, eu não conheço a cantora Jaz, uma francesa aí, tá certo? Eu vi uns vídeos ontem aí, na hora que eu estava cozinhando, sabe? Tirei ontem para fazer a minha própria alimentação. Resolvi, bicho, ir para cima, me sobra um pouco de tempo aí, sabe? E ao mesmo tempo me serve também de terapia. O meu filho caçula me pediu aí, sabe, para que eu ensinasse ele a cozinhar, e eu falei assim para ele, mas como te ensinar a cozinhar, porra, que eu não sei, que eu não sei cozinhar? A tua avó e a tua mãe aí, sabe, entende disso melhor do que eu, sabe? Aí ele fez uma crítica, não, mas as duas aí, sabe? Aí não sei mais o que, ele não quis revelar, entendeu? E acha que comigo vai ter mais liberdade, diz que de aprender a cozinhar. Eu não sei cozinhar, caralho. Mas eu fiz ontem, rapaz, feijão, sabe, já tinha arroz, tá certo? E fiz ali bifes também, bife assado de panela, tá certo? Descobri que eu acho que é bom fazer o assado de panela, o bife assado de panela, sabe? Que entra um pouco d'água e não fica só no óleo quente, sabe? No óleo de soja quente ali, sabe? Queimando a carne, fritando a carne, tá certo? Eu acho que é mais saudável o bife assado de panela, tá certo? Porra, bicho, é foda. Esse negócio de ter que comer, rapaz, é foda, essa dimensão, sabe, evolutiva do ser humano, sabe, que eu procuro encarnar com toda a força, sabe, com toda a força do meu ser. Porra, bicho, é foda. Mas o fato foi que ali, sabe, entre ali, sabe, um passo ali de olho na panela, sabe, e outro aqui marchando, caminhando aqui, sabe, para esticar as pernas, para esticar os nervos, sabe, esticar os músculos, não deixar, porra, sabe, a decrepitude me dominar de todo. Mas assim, tá certo? E aí, sabe, me veio na cabeça, o algoritmo me mandou o filme Dead Man Down, sabe? Um filme com o Farrell, como é o primeiro nome do Farrell? Deixa eu ver aqui se está aqui o Dead Man Down. Não sei se vai aparecer. Cadê? Dead Man Down. Não vai aparecer, tá só falando aqui do filme, certo? Mas é o Farrell. Como é que chama? Qual é o primeiro nome do Farrell, hein? Pô, mas depois eu vejo isso. Mas só sei dizer que, sabe, o algoritmo mandou, rapaz, o filme, né, Dead Man Die. Eu peguei e resolvi assistir de novo, eu gosto, sabe? Tem aquela atriz, a Naomi, parece que ela é o que? É sueca, a Naomi, eu não sei. E assim, sabe, ela é um tipo assim, é uma mestiça, certo? Interessante. Eu acho que ela só nasceu ali, sabe, ali naquelas bandas ali das terras vikings, certo? Nórdicas ali, tá certo? Mas ela não tem cara de nórdica. Mas assim, rapaz, égua é foda, certo? Eu tava querendo achar o nome do Farrell aqui, tá certo? E não vou achar. Mas de qualquer maneira, aí eu peguei e joguei aqui, rapaz, sabe? Aí eu peguei o Ébloui par teclado. la nuit. Ébloui par la nuit. Ébloui par la nuit, ébloui par la nuit, ébloui par la nuit, ébloui par la nuit. Ébloui par la nuit. Tá, deslumbrado pela noite, tá certo? Eu só sei que vai assim, é assim, essa coisa aí, sabe, de caboclo falador mesmo. Você pega, faz, peguei o teclado ali, fiz ali improvisei um arranjo aí rápido, tá certo? Assim, porque tem que ser assim, bicho. Eu não quero, eu não sou profissional, não quero ser profissional, não tô vendendo nada, tá certo? Tô apenas aí fazendo a terapia, tá certo? Então eu vou sair aqui do Ebli Palani, tá certo? É deslumbrado pela noite, tá certo? Saio do Google Tradutor, que está pronunciando isso para mim, ali a inteligência artificial. Aí vou cair onde, certo? Eu vou cair aqui logo, vou falar aqui do descobrimento do Brasil. A grande notícia que nós temos hoje ainda continua sendo foi a morte do Francisco, sabe? Franciscus em latim, sabe? Que recorre ao Francisco. O Francisco. Francisco de onde? O fundador dos Capuchinhos. Porra, bicho, olha. É foda, olha. Francisco de Assis, bicho, tá certo? Tá aqui o cara, olha. Francisco de Assis com esse olhar de pintura dele, de gravura, tá certo? Mas foi um cara que foi para as cruzadas, ele era filho de um comerciante, tá certo? E foi para as cruzadas esse cara, sabe? Sabe, adquiriu um cavalo, espada, armadura, sabe? Arranjou um escudeiro, eu acho, sabe? E foi para a primeira cruzada, eu acho, sabe? E foi para lá matar, diz que árabe, sabe? Porra, bicho, europeu indo matar árabe, vê se pode, tá certo? E aí, sabe, o Chico ali, o Bergoglio, o Jorge
Mário Bergoglio, um descendente de italiano na Argentina, tá certo? Aí, sabe, se tornou padre, sabe, estudou filosofia, teologia. É o caminho que eu percorri, bicho. Eu fiz filosofia, depois ia marchar para teologia e desisti, tá certo? E o Bergoglio foi adiante, sabe? E ficou. Eu acho que se ele não trepou com ninguém, sabe? Morreu virgem, aí não conheceu mulher. Eu não sei se ele se agarrou com mulheres. Eu tô assistindo, rapaz, aí como é que te chama? Uma série da Netflix, sabe? Que a minha filha aí, sabe? Não sei se ela pirateou, tá certo? Sei que são 64 episódios, vê se pode, certo? Jogo de Tronos, tá certo? Essa porra dessa disputa aí, sabe? Entre os que se apropriam dos excedentes da produção na história, tá certo? Da produção e do trabalho na história que marcha desde o começo, sabe, quando os homens deixaram de ser nômade para se tornar sedentário, eu venho marcando isso o tempo todo. E esses apropriadores, sabe, num certo momento precisaram fazer governo da cidade, tá certo, se tornaram monarcas, reis, tá certo. Mas no entorno dos monarcas, sempre vem repetido isso aí, porque essa é a tese do meu grande ensaio que um dia eu vou, sabe, produzir, eu vou começar a escrever, sabe, ou sintetizar essas minhas falas já nos vídeos, tá certo? Mas o fato é que esses monarcas, sabe, faziam disputas para conseguir se manter, para conseguir o poder e se manter no poder, como diria Maquiavel, sabe? Era um porradal tremendo, sabe? Aí vem, rapaz, os caras adquirem um pouco assim, sabe, de espaço e desenvolve a luxúria, porque no fundo é isso, tá certo? A luxúria, rapaz, o prazer do corpo, tá certo? O prazer do corpo que cada um tem, rapaz, sabe? Nesse filme aí da Guerra dos Tronos, eu não sei se é apropriado, se é correto falar anão, tá certo? Eu não sei como é que a gente pode falar hoje, sabe? Para esse tipo de ser humano, tá certo? Com essas formas aí, sabe? De um corpo aí, sabe? Aí, adaptado, sabe? Adaptado a uma situação e que chega para nós. O nome dele, como é que chama ele? Eu anotei aqui. Então, no primeiro momento, sabe, que eu estou fazendo o trabalho, eu tô me dando ao encargo, sabe, tem o nome dele, cadê? Eu não tenho porque é o Tyrion Lannister, Lannister, Tyrion Lannister, Tyrion Lannister ou qualquer coisa assim, tá certo? E esse cara, rapaz, é assim, sabe, pelas circunstâncias da vida dele, ele se torna um anão tarado, certo? O pessoal tem um negócio de dizer que os anões têm uns picões, tá certo? Porra, eu não sei, sabe? Eu nunca vi, nem quero ver, tá certo? Teve um cantor aqui entre nós aí, sabe, anão, o Nelson Ned, tá certo? Mas o fato é que o pessoal diz aí, sabe, que os anões têm, assim, um membro viril avantajado. Diz que, né? Mas eu não quero conhecer. E no momento eu estou me dando assim, sabe, nos primeiros capítulos, nos primeiros episódios que eu estou assistindo, estou me dedicando a anotar nomes, que é para pegar assim, sabe, o roteiro. Ontem um cara aí, sabe, de aristocracia, um chefe de clã, tá certo? É o Ned não sei o que, o nome dele, Ned Stark, tá certo? Teve a cabeça cortada, decepada, na maior, tá certo? O cara não teve energia para reagir nem esperteza, tá certo? Se deixou envolver por uma rainha malvada, sabe, que queria ali, sabe, o trono pro filho dela, tá certo? Então veja aí que os apropriadores dos excedentes da produção, a gente fala os apropriadores, mas havia também as apropriadoras, tá certo? E as mulheres entravam em cena, tá certo? Aí as mulheres de elite, é claro, tá certo? O que sobrava para as outras mulheres era a prostituição, sabe? Que se destaca bastante no filme, sabe? As mulheres ali no papel subalterno, como é o papel da loura lá, sabe? Como é que chama a loura? A Geneve, a Calice, a Geneve, acho que é Geneve o nome da mulher, certo? Que se mexe com Drogo, tá certo? Porra, um gigante aí de mais de 2 metros, certo? Que deve ter, sabe, deve ser membrudo também, que pega a pequena ali, sabe, estropia o tempo todo, tá certo? E esse cara, no momento, acho que eu tô no 10º episódio, tá certo? Ele tá, sabe, fora de si, tá inconsciente. Como é que te chama aquele estado que ficam as pessoas quando vão para aquele setor do hospital de terapia intensiva, sabe, que precisa desligar a consciência, tá certo? Ele tá ali monitorado, rapaz, a alma dele, sabe, a alma dele foi dar um passeio, tá certo? E por aí vai, tá certo? Então essa história aí, sabe, de apropriadores
do excedente da produção e do trabalho, tá certo? Que mostra, inclusive, rapaz, como é que os exércitos aí são formados no tempo, tá certo? Os caras, sabe, pegavam os populares nos povoados, sabe, prendiam, recolhiam a cárcere, a prisões, a masmorras, tá certo? E depois alguém ia lá, retirava esses caras, levavam para um local e ali faziam a proposta deles servirem a uma milícia, a uma força ali militar, tá certo? Davam treinamento, mas os caras, em princípio, eles iam dessa maneira, na base da violência, sabe? Vestir ali as cores e usar armas ali, sabe? Em defesa de um escudo, como é que chama aquela coisa ali que distingue ali, sabe, os vários clãs, agora não vem o nome, tá certo? Mas tem um nome aí, tá certo? Porque esse mundo aí é todo cheio de símbolos, sabe, de símbolos e de alegorias. Esse mundo desse pessoal do poder, rapaz, quando já são 15 minutos de vídeo. Mas o fato é que eu estou assistindo, sabe, essa Guerra do Trono, o jogo, Games of Thrones, jogo de tronos, tá certo? Ou o cara vence ou morre, tá certo? Não tem apelação. No filme aí, sabe, um rei que tinha ali, sabe, o que eu sentava a bunda dele num trono, o Robert de onde, hein? Ah, não sei, não sei. Ai, ai, sei que o Robert, que era o rei, rapaz, acaba, sabe, sendo atropelado por uma conspiração feita pela mulher dele, tá certo? A mulher dele que metia chifre nele com o irmão dela, certo? Com o próprio irmão, certo? Aí ela foi flagrada, foi descoberta, certo? E por isso ela mandou matar, sabe, o Ned Stark, entendeu? Porque ela queria que o filho dela, sabe, com o irmão dela, fosse o sucessor do Robert, entendeu? Pô, é foda, cara. Eu acho que eu posso dar o tal de spoiler aqui, porque eu acho que todo mundo já assistiu isso, menos eu. Mas eu pulo daqui e volto agora, sabe, vou pra onde? Eu falei do Chico de Assis, que eu tava falando, rapaz, sabe, do Franciscos, tá certo? Do Jorge Mário Bergoglio, sabe? Que viveu 88 anos, um argentino aí, sabe? Dentro da geopolítica mundial da religião, tá certo? Um cara que conseguiu, sendo um sul-americano, se tornar papa na terra dos italianos, tá certo? Hoje o Zé estava dizendo que há um movimento hoje para que a sucessão do Jorge Bergoglio, sabe, seja feita por um italiano de novo, sabe, para se retornar às origens do papado, tá certo? As origens do papado, tá certo? A gente sabe que a religião católica ela se consolidou politicamente em sede de um império romano, tá certo? Constantino, me parece, foi quem promoveu isso aí, tá certo? Trouxe o cristianismo para dentro do Estado para se tornar a religião oficial, embora ele fosse um pagão, tá certo? E por aí vai. Mas foi uma forma de, havendo uma maioria de cidadãos professando a religião cristã, tá certo? Então ele reuniu o útil ao agradável, sabe? E colocou o mel na chupetinha, tá certo? E assim adotou a religião cristã da época, certo? Só a religião cristã, tá certo? Que hoje a gente chama de religião católica apostólica romana, como uma religião oficial. Com isso ele renunciou ao politeísmo, tá certo? Às religiões pagãs, às religiões da própria Roma, que era uma religião de muitos deuses, tá certo? E adotou o cristianismo como a religião oficial, e que é uma religião monoteísta, mas assim, tá certo? E nós tínhamos acabado, rapaz, de viver ali a morte de Yeshua, certo? Que foi o Messias da Bíblia, tá certo? E ali, sabe, o Messias do Evangelho, sabe, o cara que criou aí um momento na história, que criou um paradigma cultural, certo? Tem o mundo antes de Cristo, de Yeshua, certo? E o mundo depois de Cristo. Hoje a gente vive a 2025 anos da era cristã, tá certo? É assim que se designa, né, a época para ver o valor cultural que tem o cristianismo entre nós, tá certo? Eu só sei que é assim, rapaz. Então eu saio aqui da Guerra dos Tronos, vou continuar assistindo, tá certo? E vou pegar aqui, rapaz, deixa me ver aqui. O cara dizia, sabe, do Drogo, sabe, que ele era um big stallion, um grande garanhão, certo? E outro dia um cara, sabe, me chamou, esse velhão aí, garanhão, tá certo? Então eu acho que vou me considerar um big stallion. Eu não sei se é isso, eu não sei se eu sou big stallion. O Drogo eu sei que era um cara grandão, rapaz, olha, é de mais de 2 metros, tá certo? Eu anotei alguma coisa aqui a respeito do Maneco, sabe, pensando aí, quando eu estava escrevendo, sabe, outro dia,
e me lembrei, não sei porquê, eu acho que eu falava dessas questões aí das tarifas, e me lembro que eu incursionei, sabe, aí no mundo do curso de economia fazendo ali, eu acho que eu fiz a introdução à economia, porque esse assunto me interessava fazer, não sei porquê, tá certo, mas eu acho que eu fiz uma disciplina, pelo menos, de introdução à economia, e depois para dar uma cancha, sabe, a uma companheira que eu tive na vida, tá certo, que se formou comigo em letras e depois resolveu fazer economia. Eu não sei quando foi que ela conseguiu a vaga na Universidade do Amazonas em economia, eu não sei se foi antes do curso de letras, se foi depois, eu não me lembro. Eu só sei, rapaz, que eu a acompanhava, ia para lá, sabe, para onde ela ia ter a aula, sabe, eu saía do bairro, como é que chamava o bairro? O bairro Castelo Branco? Não, Castelo Branco era o sobrenome, sabe, era sobrenome, era o bairro o quê, rapaz? Ah, não lembro. Mas era um bairro de construção populares ali do BNH, sabe, em Manaus. Como é que chamava aquele bairro? Eu não lembro mais. Eu sei que eu saía numa motocicleta com ela de lá, sabe, ia lá pro centro da cidade ali, sabe, ali, sabe, ali na Ramos Ferreira, sabe. Como é que chamava aquela outra rua? Não vou lembrar, que a travessa, eu não lembro. Mas lá estava o Instituto de Ciências Humanas e Letras e lá tinha um curso de economia à noite, sabe. E eu lembro que ela fazia matemática financeira, e o professor era o Maneco. Aí era um caboclo assim, sabe? Eu acho que ele olhou assim pra minha cara, me viu assim, cabeludo, sabe? E me deixou, assim, sabe, assistir às aulas dele, sabe? De matemática financeira. E naquele momento, rapaz, eu ia buscar lá um padre que me ensinou matemática no seminário. Não era padre, era um irmão, é Mister Pittman. Não sei se ele era religioso, Mister Pittman, sabe? Sei que ele dava matemática, era um estadunidense, sabe? Ele falava log A, log B, só falava log, sabe? A matemática ali eu pude ver que a matemática não precisa de uma língua nacional, sabe, para ser ali ministrada, tá certo? Eu sei que eu aprendi muita matemática com ele, sabe, muito pensamento abstrato, fazendo ali os logaritmos, sabe, fazendo aquelas curvas cartesianas, não sei mais o que, etc e tal. Aí quando eu fui fazer, sabe, a menina precisou fazer matemática financeira, tá certo? Acho que era isso, sabe? Mas assim, eu acho que era, não sei. Aí ela sei que era rudimentos de matemática, sabe? Matemática do ensino médio, eu acho, tá certo? E como eu não tive essa experiência assim muito forte, aí eu me interessei e o maneco deixava, sabe? Aí no dia da prova, rapaz, eu ficava por lá bisbilhotando, sabe? Aí eu dava cola pra pequena, tá certo? Vê se pode uma porra dela. Dava cola, sabe? Eu resolvia os problemas lá fora, sabe? Que ela me trazia, tá certo? Dava um jeito de trazer. Eu acho que o Maneco sabia, rapaz. Ele ficava vendo o movimento da sala de aula, sabe? E deixava, sabe? Aí ela ia, levava a resposta, fazia, e assim ela ia avançando. Me lembrei dessa coisa aí, para dizer assim, sabe? Que para você compreender hoje o que está acontecendo ali nos Estados Unidos, é um problema aí, sabe? É um problema aí de economia, de matemática, sabe? É um problema aí, sabe? De ciência, entendeu? E de finanças, essas coisas assim. E eu lido assim com uma certa facilidade com esse assunto assim, pelo menos para dar uma de caboclo falador, dá para o gasto. São 22 minutos de vídeo. Aí assim, sabe, eu falava aqui o Francisco de Assis está me olhando com aquele olhar de beato dele, mas esse cara foi para a guerra, rapaz, sabe, foi para a guerra, para a primeira cruzada. Mas eu vou sair aqui do Francisco, antes lembrando que o Jorge Bergoglio foi um padre jesuíta, tá certo? Da ordem dos jesuítas, tá certo? Os jesuítas que foram criados por Inácio de Loyola, eu acho que para justamente, sabe, fazer enfrentamento, fazer resistência institucional ao protestantismo, sabe, que estava se desenvolvendo pesado ali, sabe, na Europa. E o Inácio era espanhol, tá certo? E eu penso que, penso não, já li em algum lugar, sabe, que os jesuítas foram organizados aí na forma de uma organização militar mesmo, sabe, para sair para porrada com os protestantes, sabe, ali, sabe, os seguidores de Lutero principalmente, tá certo? E esses caras foi que vieram pro Brasil, rapaz, aí a gente cai aqui no assunto, tá certo? No assunto aí que foi o que chama de descobrimento do Brasil, descoberta do Brasil, mas que o Zé diz que, na verdade, foi a chegada, sabe? Assim, ele amenizando, eu digo que foi invasão, alguém falou que foi invasão, e foi mesmo. Foi um projeto colonialista que chegou aqui ao Brasil, tá certo? Nós estamos já na modernidade ali, sabe? No começo do século XVI, 1500, certo? Eles chegaram aqui na data de 22 de abril, certo? Uma armada comandada por Pedro Álvares Cabral chegou por aqui, e aqui está escrito aqui, sabe? Refere-se ao episódio de chegada
e formalização de posse por Portugal, o território que deu origem ao Brasil. Vê se pode. Como assim, rapaz? A terra estava ocupada, rapaz, sabe? Hoje tem uma discussão em torno de um marco, um marco, marco o quê, rapaz? Territorial? Não sei se é marco, não lembro mais. Que cuida, sabe, de que ali, sabe, os caras querem disputar ali para as bandas do Mato Grosso, sabe, as terras que os indígenas ocupam hoje, sabe, e precisam de ser legalizadas, e marco temporal. E aí os caras, sabe, fazem uma discussão aí, sabe, de que o marco temporal é um tempo, aí alguém inventou essa história de marco temporal, quando os indígenas já estavam aqui desde sempre, rapaz, tá certo? Quando os portugueses chegaram no século XVI aqui, os caras já estavam antes de Cristo aqui, rapaz, sabe? Antes da chegada de Cristo já estavam por aqui, morando, habitando as matas, aquela coisa toda, habitando ali o litoral. Mas na verdade foi um empreendimento de colonização portuguesa financiada pelos ingleses, tá certo? Os caras estavam atrás, rapaz, de se apropriar da produção, rapaz, e do trabalho, sabe? Dos excedentes aí, sabe? Na verdade foi isso, era aqui, sabe, era um território inóspito, sabe, cheio de recursos naturais, tá certo, da fauna, da flora, e a fauna são os animais, a flora são os vegetais, e tem aí o mundo mineral, tá certo. Na verdade, os caras vieram para fazer extração, sabe, de minerais, sabe, e da fauna e da flora, de caça e pesca, como se fazia, sabe. Caça e pesca e extração de produtos vegetais, tá certo? Por exemplo, o pau-brasil foi uma madeira, sabe, que foi levada às toneladas aqui de toras, tá certo? Às milhares de tornas lá para Portugal, para serem serradas por lá, sabe? E fazer ali a construção de habitações, ou para ter uso ali no mundo das tinturas, ali no mundo das manufaturas de tecido, essas coisas assim, tá certo? O fato é que os caras vieram atrás de recursos, sabe, de riqueza aqui no Brasil, é isso que tem, tá certo? Só que eles chegaram aqui e encontraram habitantes, tá certo? Aí os caras falam aqui, sabe, de formalizar a posse por Portugal, mas quando, rapaz? O território já estava ocupado, tá certo? Aí eles chegaram, avistaram uma ilha, tá certo? Avistaram primeiro uma ilha e chamaram de Ilha de Veracruz, nas imediações do Monte Pascoal, tá certo? Havia um monte em terra firme, tá certo? E havia antes uma ilha, tá certo? E eles foram dando nome, tá certo? Que é a forma aí de você estabelecer a posse, tá certo? Pedro Álvares Cabral foi o líder disso aí, tá certo? Isso se deu em 3 de maio de 1500, tá certo? Que corresponde do atual calendário gregoriano, tá certo? Que corresponde a 22 de abril do antigo calendário juliano, que o cara está explicando aqui. Então, a data 22 de abril é pelo calendário juliano e, na verdade, isso tudo aconteceu pelo calendário gregoriano, que é o que está em vigor, em 3 de maio, tá certo? Em 3 de maio. Então, na verdade, se deveria celebrar, certo, essa chegada dos portugueses aqui em 3 de maio. No Brasil comemora-se o episódio na data não convertida, tá certo? Veja, ou seja, se comemora pelo calendário juliano, tá certo? Devido ao equívoco introduzido pela descoberta em 1809 da Carta de Pero Vaz de Caminha. Viu? O Pero Vaz de Caminha, eu acho que designa, tá certo? Escrita antes do calendário gregoriano, referia-se então a 22 de abril. Veja então que o Pero Vaz de Caminha, quando usou, sabe, a escrita, quando fez a escrita dele a respeito, tá certo? Quando documentou, né, esse episódio aí, esse evento, tá certo? Ele estava no calendário juliano, tá certo? E por isso ele falou em 22 de abril, tá certo? Mas se descobriu em 1809 aí, sabe? Ou seja, no século XIX, que havia esse equívoco aí de uso de calendário. Esse episódio inscreve-se no processo histórico denominado Descobrimentos Portugueses, sendo que há discussão sobre o termo mais adequado para descrever o fato da historiografia brasileira, mas é isso, não houve descobrimento porra nenhuma, tá certo? Não houve descobrimento, a Terra estava aqui, tá certo? O continente estava aqui, os caras chegaram, tá certo? Mas eu vou parando por aqui, que eu não estou dando aula de história, não quero dar, fica só isso aí, tá certo? Uma outra efeméride aqui, tá certo, sobre Lênin, mas deixa eu terminar de falar aqui do Deadman Soundtrack, tá certo? Cadê? Aqui, sabe, eu já falei disso aí, da música, sabe, de um filme que eu assisti, Dead Man Down, tá certo?
Colin Farrell é o nome do cara, para você ver como é a memória, certo? Colin Farrell é um ator britânico, certo? Que faz parceria com a Naomi quem? Eu não vou lembrar agora. Acho que ela é sueca, aquela pequena, mas ela tem todos uns traços assim, sabe, exóticos, entendeu? Acho que ela é uma mestiça. Mas o fato foi que o algoritmo mandou, sabe, o filme e a música é interessante, tá certo? E assim eu fiz ali, sabe, o improviso, e o improviso foi feito, o improviso tá dado, eu saio daqui. Vou falar agora quando já são 29 minutos, do Vladimir Ilyich Ulyanov, vulgo Lenin, tá certo? É o apelido dele, tá certo? Nascido em 1870, Marx estava vivo ainda, ele estava em Gorky, o Lenin, sabe, na Rússia, e morreu em janeiro. Ele nasceu em Simbirsk, em 22 de abril de 70, e morreu em Gorky em 24, morreu com 52 anos o cara, assim, já estou generalizando aqui porque eu anotei já, tá certo? Em 24, a revolução é de 17, 18, tá certo? E não durou muito não. Então ele foi um cara que participou ali, sabe, da derrubada do czar de um rei que havia na época, tá certo? E fez um movimento aí chamado Revolucionário Comunista. E ele foi então um revolucionário, foi político e teórico político. O cara leu, o cara era um intelectual, tá certo? E ele conhecia o pensamento de Marx, sabe? E fez aqui, como disse o Zé, tá certo? E fez aqui, como disse o Zé, como disse o Zé? Eu anotei em algum lugar, cadê? Porra, bicho. Ai, ai. Onde foi que eu anotei? Anotei bem aqui assim e agora sumiu do meu controle, eu acho que está aqui. Sobre Lenin, tá certo? Havia uma porrada na época, sabe, entre mencheviques, que eram trotskistas, e bolcheviques, que eram leninistas, tá certo? E então ali, sabe, hoje se lembra lá, então, sabe, na União Soviética, digo, na Rússia, não sei se lembram, não sei se vocês comemoram o nascimento de Lenin, tá certo? Que foi um teórico da Revolução Socialista, tá certo? Eu anotei aqui pela fala do Zé, sabe, que ele deu continuidade às teorias de Marx, certo? Foi um louvor às teorias de Marx e escreveu uma teoria do socialismo revolucionário ou uma teoria da luta revolucionária pelo socialismo, tá certo? E dizendo aqui que ele foi dirigente, ele governou, sabe? Ele governou a União Soviética, tá certo? Então assim, são 32 minutos, eu fico por aqui, tá certo? É que eu vou chamar esse vídeo aí de Lenin, só para lembrar, sabe, para facilitar, porque eu não tenho mais tempo, tá certo? E não quero perder esse vídeo e digo, bom dia, meu nome é Ernest, sou um caboclo falador, tá certo? E o meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo. Bom dia.